Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma bateria de entrevistas que nós estamos fazendo. Hoje eu estou convidei, e nós vamos conversar aqui com uma pessoa muito querida, que é a Silvana, pessoa que eu já conheço há muito tempo, uma grande parceira, amiga. E a Silvana, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre estratégias para aprender inglês. Então, o inglês como ferramenta de trabalho, principalmente nós aqui da área da gestão, das ciências aplicadas, às vezes a língua estrangeira nos parece um pouco assustadora, mas ela não é, né? Então a Silvana vai falar um pouquinho aí sobre as experiências dela. Então a Silvana Gonçalves Rodrigues, ela possui graduação em letras, licenciatura plena, um dos melhores cursos depois de administração. Todos os cursos são bons, né? Mas licenciatura é um curso muito bom, que a gente aprende muita coisa, licenciatura plena em português e inglês. Quem tiver a oportunidade, faça também, pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. Lá em 2003 ela fez especialização em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Inglesa em 2004, pela mesma instituição, e ela lecionou em várias escolas, né, também, por 18 anos aí, já trabalhando com a língua inglesa, tem uma proficiência bem bacana, e ela é professora da rede estadual de ensino e ministra também aulas particulares de língua inglesa. Silvana, eu e ela, como a gente gosta muito de inglês, vira e mexe, a gente troca aí muitas figurinhas. Silvana, seja bem-vinda, fala um pouquinho aí da tua carreira, como que você aprendeu a gostar de inglês e o que isso tem mudado aí na tua vida. Muito obrigada, quero dizer que estou muito feliz por estar aqui, compartilhando esse momento com vocês, falando um pouquinho da minha experiência e falando das belezas e de quanto a gente ganha aprender inglês, né? Bom, como você bem falou, na minha formação é letras, inglês, e a minha especialização é ensino de língua inglesa. Então, Alex, até hoje eu nunca fiz outra coisa, né? Desde que eu entrei na faculdade, terminei o ensino médio, entrei na faculdade, desde que eu entrei no mercado de trabalho, sempre dou aulas de inglês, né? Então, eu sempre quis ser professora, sempre, desde pequena. Então, é algo que eu realmente escolhi, né? Não foi uma falta de opção, eu realmente escolhi ser professora de inglês. E tudo começou assim. Eu me lembro, tenho uma lembrança muito clara, eu tinha uns 12 anos, eu sempre pensava assim, um dia eu vou falar francês. Não sei por quê, não sei por que eu pensava tanto no francês. Pensava no francês. E aí meu irmão começou a fazer inglês e ele disse, eu estou estudando. Meu pai falou, Silvana, você quer fazer também? Eu falei, claro. Eu sempre gostei do inglês. Então, na escola, o primeiro contato que eu tive, eu me lembro até hoje da minha primeira aula de inglês, né? Então, eu comecei a estudar inglês no último ano do ensino médio, e aí, quando fui fazer o vestibular, decidi, vou fazer letras, porque eu gosto de inglês. Eu pensava assim, gosto muito de inglês, gosto muito desse idioma, e foi a melhor opção que eu fiz, né? Desde então, isso foi lá em 1999, quando eu fiz o vestibular, em 2000, eu prestei o vestibular, só fiz um. E aí me encontrei dentro do curso, gostei demais, e sabia, desde a primeira aula, primeiro ano, eu sabia que é o que eu gostaria de fazer. E mais ou menos começou aí. E aí foi curso de letras, aí depois a especialização, e sempre dando aulas de inglês. Que legal. E você trabalha bastante também com... Você dá aula para empresários, para pessoas que querem aprender inglês para negócios? Fala um pouquinho aí dessa experiência Sim, tua. Quais são as sim, maiores dificuldades e tudo mais? sim. Bom, eu tenho, aliás, alunos hoje, né, a maioria dos meus alunos são adultos, eu tenho poucos adolescentes, assim, nas aulas particulares, né? Então, tenho alunos, por exemplo, que me procuram. Eu tenho uma aluna que trabalha, ela faz importação e exportação de aeronaves e peças de aeronaves, né? Então, ela tem contato direto com os Estados Unidos. Então, eles fazem ligações para os Estados Unidos e todo o contato é via telefone, né? Porque os Estados Unidos, os americanos não usam WhatsApp. Eles não usam. Então, eles fazem toda a ligação, todo o trâmite é pelo telefone, né? Então, ela falou, olha, Silvana, eu preciso melhorar, eu preciso me comunicar melhor, ela é a gerente da empresa, mas as outras pessoas que trabalham com ela, que ela recruta, também precisam de alguém que fale inglês. Então, quando ela vai fazer esse recrutamento, ela sempre me convida e eu vou ajudá-la
para fazer, né, para recrutar novas pessoas para trabalhar com ela, porque tem que ter o inglês, tem que ser fluente. Se não for fluente, não vai E é trabalhar com ela. interessante que o inglês, só te atrapalhando um pouquinho, perdão, À mas vontade. o inglês não é só com os Estados Unidos, né? Como ele é considerado a língua universal, então se você quer fazer negócio com a China, se você quiser fazer negócio com outros países da Europa, enfim, da Ásia, você vai utilizar essa língua, né? Então é uma língua comercial, a gente pode dizer assim? Uhum, com certeza, né? A gente chama inglês de língua, hoje nós chamamos muito de é, língua franca, a gente chama, né? Ou também a língua de negócios, a linguagem para negócios, para comunicação é o inglês. Eu comentei dos Estados Unidos porque o reduto ali, né, dela, mas eles fazem reuniões assim com parceiros do mundo todo, então fala inglês com francês, fala inglês com argentino, fala inglês com chinês, né? Então, por isso, o aprendizado, né? Nós brasileiros, a gente precisa aprender de uma maneira que você não precisa falar como um americano ou como um britânico, você precisa falar um inglês claro e limpo que todas as pessoas com quem você vai conversar, quer seja ele nacionalidade, qualquer nacionalidade que essa pessoa tenha, que ela possa te entender e você possa compreendê-la também, né? Então, é inglês universal, meios que você falou, né? Porque pode te levar para qualquer lugar. Exatamente. E você já fez muitas viagens, né? O que que você percebe assim de cultura? Porque a gente está falando aqui para futuros empresários, estamos falando aqui para gestores. O que que você percebe assim de culturas nossas? Traz aí para a gente algumas novidades ou algumas curiosidades que você percebe assim que aqui é muito diferente. Se a gente fizer lá fora, o pessoal vai achar muito estranho. E daí daqui a pouco a gente entra aí para as dicas para quem quer começar a aprender inglês. Vamos lá. Tá bom, tem muita coisa, né, Alex? Mas assim, bom, os países que eu tive um contato mais profundo foram Alemanha, Holanda e, e para Argentina também, né? A gente pensa, Argentina, eu vou lá, enrolo e falo. Ah, ah, oh, oh. Não enrolo e não falo, não falo. Você fala, vou mandar um portunhol lá e vou conversar. Não vai, meu amigo, não vai. I'm so sorry. Não vai mesmo. Eu queria ter essa experiência para sentir isso de verdade. Quem fala espanhol diz: olha, o espanhol da Argentina é muito difícil. Eu não falo espanhol, eu falo inglês, estudei francês durante um ano, né? Mas não sou fluente em francês, eu só tenho mesmo bem básico o meu francês. E aí, como que eu me virei lá? Muita gente fala, tranquilo para a Argentina, a gente se vira. Alex, todos os lugares que eu fui, né, museus, no hotel, nas feiras, nos restaurantes, me virei falando inglês, então não passei perrengue, tranquilo. Em relação à língua, não, né? Claro que cultura a gente tem grande diferença, isso sim. Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu posso pontuar aqui, a respeito, você disse, né, de cultura, na Alemanha, os alemães são muito diretos, sabe? Nós brasileiros, nós temos essa questão do jeitinho brasileiro mesmo, isso é muito forte na gente, né? A gente sempre tenta dar um jeito para conseguir as coisas, dar um jeito para chegar em algum lugar. E os europeus, no geral, não, eles são muito diretos, né? Eles mantêm uma distância, né? Esse contato pessoal que nós temos, que é bem assim, sinestésico, eles têm essa distância, né? E quando eu digo que eles são bem assim, diretos, eu vou te dizer uma experiência. Quando fui fazer o intercâmbio na Alemanha, eu fiquei durante um mês na Alemanha e a cada 4 dias eu mudava de uma família para casa de uma outra família. Então eu passei por 7 famílias alemãs. Então eu conheci 7 realidades, 7 cidades diferentes, foi muito bom. E numa dessas famílias tinha um casal. E esse senhor e essa senhora, o senhor, ele falava inglês, ele era um juiz aposentado e ela era professora aposentada. Ele falava inglês porque os mais velhos na Alemanha, a maioria não fala inglês. Os jovens, todos falam, sem problema algum. Aí eu cheguei, ela me disse assim, Silvana, com todo carinho, ela disse assim, Silvana, o que você gostaria de comer no café da manhã? Aí eu, né, brasileira como sou, disse, o que a senhora preparar para mim está ótimo. Ela, não, mas o que você quer comer? Eu disse, o que a senhora quiser preparar. Aí ela se posicionou, tipo, fez um braço assim, mas falou, não, mas eu quero saber o que você quer, chá, leite, café? Ela alterou a voz. E aí eu fiquei assustada, falei, chá. Ela, ok.
Ou seja, quando eles querem te oferecer alguma coisa, eles são muito diretos no que eles precisam falar. E nós, na nossa cultura, a gente faz muito roteio, Mas né? os americanos também são assim, né? Eu tenho um amigo, um casal de amigos que são americanos e eles estavam passando aqui pelo Brasil e eu falei assim, ó, quando você vier, vem aqui em casa, passa aqui em Maringá, né? Vem fazer uma visita. Ele falou, não. Aí, como assim, né? Por que tanta grosseria, né? Mas é não direto, e a gente tem uma cultura assim, ó, passa aqui, tá? Ah, vou ver, não, se der eu Eu vou. passo. Uhum. Então é uma Não, eu língua vou muito sim. direta, é uma língua muito direta. É. Talvez por essa universalidade que você falou, de negociação e tudo mais, acabou pegando essa cultura de ser direto. Se eu não vou Exatamente. na tua festa, por exemplo, eles falam não, não vou. Eles não Uhum. falam assim, ah, não, se Uhum. der eu vou. A gente tem muito É. disso, né? Ó, se Aham, der eu aham. vou. Se for Isso, possível eu passo. uhum. Eles não, eles são diretos. E isso reflete na comunicação também, Lex, porque às vezes assim, ó, por exemplo, às vezes eu faço alguma pergunta para o meu aluno. Ah, você gosta de maçã? Ou não, você toma café? Ah, depende. Depende do que, gente? Toma ou não toma? Né? Então, o inglês não tem muito disso. Aí depende, mais ou menos. É muito mais direto. Vamos agora um pouquinho para o lado empresarial, para como aprender o inglês, né? Porque, Sim. pelo que eu estou percebendo que você está dizendo aí, você tem alunos que são empresários, né? Trabalham aí já no ramo de importação, exportação, e não tem então idade para aprender inglês, né? E por que você acha que a gente tem tanta dificuldade então de aprender inglês, Silvana? Na tua opinião? Sendo que a gente tem um certo contato com a língua inglesa o tempo todo, né? A gente tem, a gente tem essas apropriações da língua que a gente faz do inglês, a gente consome muita música americana, a gente consome filmes americanos, ou de língua inglesa, por assim dizer. A gente tem as palavras aí dos aplicativos que começam a aparecer, a gente vai se apropriando disso, mas a gente não percebe que a gente também está falando, entre aspas, em inglês. Né? Então, por que a gente tem essa dificuldade? Por que os empresários, por que os profissionais têm dificuldade de falar inglês? Primeiro, eu vou pegar o mesmo gancho que eu disse do jeitinho brasileiro, sabe, Alex? A gente tenta dar um jeitinho, sabe? A gente tenta criar um atalho para aprender idioma, né? Para aprender idioma, olha, é preciso muita dedicação. Tem que ser muito dedicado e falar, não, eu quero realmente, eu vou, porque não é fácil. O processo é demorado. No Brasil, 5% da população fala inglês. Dentro desses 5%, 3% são fluentes. Esses dois são básicos também. Então, é pouquíssima gente, né, que fala inglês. Por quê? Porque a gente tenta pegar esse atalho, tenta, a gente não quer sofrer a consequência de estudar, né? Então, se a gente não quer, claro que esse caminho vai ficando muito mais longo, né, para a gente percorrer. E a outra questão é como eu estou estudando, né? Então você falou, eu consumo, eu vou na Netflix, eu assisto filme legendado, eu ouço música, mas como você está fazendo isso? Não basta só fazer, mas como fazer? É como uma dieta, né? Ah, mas eu como verduras, eu como frutas, eu diminuo o óleo e tal, mas que quantidade você está comendo? Como você está comendo? Então, o inglês também é mais ou menos isso. Como você está fazendo isso, né? Então, durante as nossas aulas, como eu te disse, né, com os meus alunos, eu vou bem no foco. Por exemplo, né, pegando a questão dessa minha aluna, ela falou assim, Silvana, eu preciso falar. Então, eu trabalho bastante conversação, vocabulário relacionado à aviação, que está conectado com ela, né? E aí a gente vai fazendo exercícios, e aí a gente vai trabalhando atividades que façam com que ela possa se comunicar mais facilmente, porque é o que ela precisa fazer, né? Então a gente tem que pensar, como que eu estou fazendo? Então não adianta apenas eu chegar, sentar e ligar na Netflix, vou assistir legendado, beleza. Não é só isso, né? Então ali, às vezes eu posso fazer, tem várias técnicas que a gente usa, eu vou falar uma, tá? Por exemplo, para você aprender, tem aquele filme que você gosta muito em inglês, né? Que você já assistiu, em inglês não, qualquer filme que você gosta muito, você já assistiu várias vezes, tá? Um filme que eu gosto muito, que eu assisti várias vezes, é o Nemo. O Nemo. E aí, eu já assisti várias vezes. O que você pode fazer? Quando a gente assiste, a gente até chega a decorar. Tem uma técnica que se chama shadowing,
né, Alex? O que é shadow em inglês? Sombra. Então, eu vou fazer um sombreamento. O que eu faço? Eu coloco o personagem falando e eu repito, falo a mesma frase em inglês depois dele. Eu posso copiar um diálogo e tentar repetir. Por quê? Quando eu estiver fazendo isso, eu vou estar treinando a minha pronúncia, né? Vou estar treinando o meu ouvido, porque eu vou ouvir o que eu vou dizer, eu vou ouvir a personagem, vou falar em cima dela, né? E vou estar memorizando o vocabulário. Então, assim, eu vou estar estudando. Ó, tem uma frase, um diálogo lá que eles estão falando sobre, né, uma entrevista de trabalho. Eu posso parar e ver o que eles estão perguntando um para o outro, que tipo de perguntas eles fazem, que tipo de estrutura eles usam aqui. Volto, ouço novamente, anoto. Aí sim eu estou estudando, né? Não é apenas assistir, né? Mas é o como eu assisto, como eu faço o que eu faço. Legal, eu percebo que a gente, eu não sei, né, pelo menos é a impressão, você que tá aí mais na área, você pode me dizer, eu falo inglês, mas eu leciono pouco em inglês, né, só para um grupo de amigos, mas as pessoas têm um pouco de medo de falar inglês, né, porque é o medo de errar, parece que dá vergonha errar, então a gente tem que ter esse desprendimento, né, e o que a gente percebe também, Silvana, não sei se você concorda comigo, é que no ensino de base, a não ser que você escolha uma escola que realmente seja focada nisso, no ensino de base, fundamental e médio, pouco se tem essa estrutura do inglês para negociação. O inglês Sim. para negociação, para você trabalhar com os americanos, trabalhar com quem vai tratar de negociação. Então eu acho que uma das dicas também é perder um pouco o medo, né? Eu acho que é errar mesmo, é como se fosse uma criança falando, né? Esse é o processo. Como se fosse Exatamente. uma criancinha falando, erra, daí você ri de você mesmo, daqui a pouco você tá aprendendo. Pelo menos foi assim que eu aprendi. Eu lembro que eu falava bastante inglês com as pessoas, e depois às vezes eu chegava em casa e lembrava dos absurdos, falava assim, nossa, tá muito errado o que eu fiz. Mas é esse desprendimento que a gente precisa ter, né? Para fazer aí essa tentativa, pelo menos, de aprender a língua inglesa. Tem as questões gramaticais, né? O pessoal tem muito problema, mas se você pensar, quem tem problemas com gramática em inglês são os mesmos que têm problema em gramática em português, porque elas são muito parecidas, já que as nossas línguas também são oriundas da mesma origem. Então, eu acho que é interessante a dedicação, né? Você pegar um momento e falar assim, eu vou me dedicar, eu vou me colocar agora para estudar, um momento específico. E daí, Silvana, eu queria falar com você também a respeito das questões legais, né? Como assim legais? Quando eu estou aprendendo ou fazendo uma negociação, falando um pouquinho mais já de negociação, eu tenho que aprender um pouco da cultura da negociação, né? Então, os vocabulários acabam mudando. Então, eu tenho vocabulário para conversa e tenho vocabulário para negociação. Quando você está dando aula, o que você percebe assim de dificuldade que as pessoas têm na questão do vocabulário, de pegar vocabulário para negociação, para empresas? Quais são suas dicas assim para a pessoa abranger um vocabulário maior e não só toda hora procurar lá no dicionário, né? Hoje a gente tem muitos aplicativos, o que você indica aí para vocabulários? Tem muitos alunos meus, por exemplo, né, quando a gente entra nas disciplinas de negociação, eles falam assim, professor, eu uso o aplicativo tal, eu faço a tradução tal. Hoje a gente tem aplicativos simultâneos, né, que você mostra, por exemplo, ele já sai traduzindo. Então, eu penso que o inglês está sendo cada vez mais universal do que já é. Então, quais são suas dicas assim para melhorar vocabulário, para trabalhar essa questão de empresas com o inglês? Muito bem. Bom, Alex, o que faz a gente falar um idioma é vocabulário. Desculpe, não conheço essa. Acho que alguém aí não conhece. Eu falei o seu nome e ela ouviu, que o seu nome e o dela é parecido, viu? Então, para a gente falar um idioma, a gente precisa de vocabulário, né? Inclusive, eu falo bastante isso nas minhas mídias sociais, eu faço várias postagens, porque eu acho que o vocabulário é o essencial, né? Além da gramática. A gramática, imagine no corpo humano, né? A gramática é como se fossem os ossos, a parte mais rígida, né? Ali, e o vocabulário é como se fosse o músculo, a parte que se desenvolve, que cresce.
A gramática é para te dar uma estrutura, para te dar firmeza. E o vocabulário é o que cresce, é o dinâmico, é o que a gente aprende, né, cada vez mais. Então, assim, uma dica para a gente adquirir vocabulário, porque, bom, por que você fala, nossa, às vezes a gente tem vergonha de falar, às vezes a gente fica bloqueado, não fala. Se eu não falo é porque eu não tenho vocabulário, né? Eu não consigo ir para frente. E aí, quando eu estou falando, estou fazendo uma frase, e aí eu não consigo me lembrar desse vocabulário, não sei que vocabulário usar, vai ter problema na fala, né? Vai ter problema na situação. Então, assim, o que você pode fazer? Trazer esse vocabulário para o seu dia a dia. Primeira dica que eu falo para os meus alunos: coloque o seu celular em inglês, né? A gente usa. Então, a gente tem várias funções ali no celular que você pode já ir aprendendo, né? E ele já vai te dando as coordenadas, né? Dica simples: o celular em inglês ou qualquer outro aplicativo, né? O computador é um pouco mais difícil, mas o celular você já consegue. Já é uma maneira de trazer o vocabulário mais perto de você. Uma outra dica é fazer listas. Por exemplo, você está aprendendo sobre como falar ao telefone. Inglês para negócios, uma lista. Como falar ao telefone? Posso anotar essas frases. Que frases são essas? Alô, como vai? Eu gostaria de falar com... Como eu digo isso em inglês? Faz uma lista, né, de palavras e coloca num lugar que é bem visual, que você vê com bastante frequência. Por exemplo, na porta da geladeira, no computador aqui, tipo um post-it grudadinho, coloca atrás da porta do banheiro. Todas as vezes que você for nesse lugar, você vai ler essa lista. Isso é uma técnica de memorização de vocabulário. Foi comprovado que pessoas que fizeram essa lista, os primeiros que fizeram foram os russos, né? Em épocas de guerra, para poder se comunicar. 100 palavras de uma vez eles aprenderam, fazendo lista de palavras. Né? Então, eu falo dessa técnica porque funciona. Eu fiz essa técnica e ela dá certo. Então, é uma das técnicas que a gente pode fazer. Por quê? O vocabulário está relacionado com lembrança, né? Por exemplo, Alex, por que a gente fala, nossa, eu consigo ler, só que eu não consigo falar? Por quê? Né? A leitura está conectada com reconhecimento. E a fala, o vocabulário, está conectado com lembrança. Então, é mais fácil eu reconhecer do que eu me lembrar. Então, se eu forçar meu cérebro a se lembrar das coisas, né? Se eu condicionar ele a se lembrar, eu vou conseguir me lembrar, né? Se eu usar de técnicas que me façam lembrar, eu vou conseguir lembrar, né? Então, há coisas que a gente precisa usar se usar de algumas técnicas, não falar, não, vou aprender, mas usar de algumas técnicas para memorizar. E também, uma coisa que é muitíssimo importante é saber como você aprende. Então, você sabe como você aprende? Por exemplo, eu preciso ver. Se eu ver, por exemplo, eu vejo uma frase, vejo a figura, pá, minha memória principalmente é fotográfica. Eu preciso ver. Só que tem gente que está lá, você está conversando com ela, e ela está lá escrevendo, ela fala, pode falar, escrevendo. Você fala, mas estou querendo falar com você. É que essa pessoa ela é auditiva, então ela não precisa ver, ela precisa ouvir. Então, como é que eu vou aprender? Podcast, né? As pessoas que são visuais, como é que eu vou aprender? Aplicativos, imagens. Então, eu tenho que saber disso também. Como é que eu aprendo para eu potencializar meu aprendizado? Eu sou muito visual, eu prefiro desenhar, eu faço muito mapa conceitual quando eu estou aprendendo, porque até hoje eu estudo inglês, porque eu acho muito legal. Tem alguma... Eu até uma vez falei para você, né? Os phrasal verbs me matam, eu nunca sei o que é o quê. Mas quem estuda inglês é assim, né? Não para de aprender, tem que ficar estudando o tempo todo. E Silvana, sabe uma coisa que você falou? Você estava falando aí, e eu estava percebendo como que o inglês é um diferencial no mercado, né? Você estava falando, eu estava lembrando das primeiras técnicas que eu fiz para aprender inglês. Eu fazia exatamente isso, era post-it. Post-it, colocava na janela, colocava no espelho, na hora de escovar os dentes, o que era escovar dentes em inglês, o que era tomar banho em inglês, o que era almoçar na geladeira, o que era o nome das frutas. Então eu fazia muito isso, parece bobeira, mas é claro que você não vai fazer isso para sempre, né? Você vai fazer isso por um determinado tempo, depois de uns 6 meses você já não precisa mais dos post-its. Então funciona de verdade. Silvana, o que eu percebo também é que o inglês ele é um diferencial no mercado, né? Que eu acabei de falar.
muitas pessoas elas se destacam no mercado de trabalho justamente porque falam uma segunda língua. Nós somos o 41º país que tem base de inglês. A gente está muito longe ainda de ser um país que fala bastante inglês. Então isso é um diferencial, né? Então, o que a língua inglesa nos proporciona? Se você tem um diferencial na língua inglesa, eu vou dar um exemplo meu, eu também, uma das minhas formações é letras, a primeira, inclusive, eu fiz inglês Sim. aqui na UEM, e eu lembro que eu pensava em ser professor no primeiro momento. As pessoas precisam entender também que estudar inglês não é só para dar aula. Né? Serve também, mas não é só. E eu lembro que eu fazia inglês, e por causa do inglês eu entrei no comércio exterior. Entrei numa empresa que fazia importação e exportação para fazer as traduções, trabalhar como analista de importação e exportação. E depois disso eu fui dar aula, porque eu aprendi importação e exportação. E o inglês continuou me ajudando. Hoje a gente, inclusive, faz reuniões aí internacionais, porque a faculdade está se expandindo e a gente acaba fazendo reuniões internacionais com o inglês, então o inglês ajuda muito. Silvana, a gente ainda tem mais uns minutinhos, a gente tem mais 3 minutinhos aqui, porque a gente está fazendo as entrevistas de aproximadamente 30 minutos, para não ficar muito cansativo para o pessoal. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que as pessoas podem te procurar, se quiser aprender inglês, quais são as plataformas aí que você utiliza, né, se você quiser falar um pouquinho sobre o teu material, alguma coisa assim, e as suas últimas palavras aí sobre a segunda língua para as pessoas com emprego. Travou. Oi, I lost you. Acho que travou. Ai, voltou. Seu microfone está desligado, Alex. Isso. Agora deu certo, agora deu certo. Agora sim. Bom, de fato, o inglês abre portas, como você disse. Eu fiz o intercâmbio para a Alemanha porque eu falava inglês, né? Assim, como eu te disse no início da minha história, eu sempre estudei em escolas estaduais, né? E aí decidi fazer inglês. Quando eu fui fazer a prova para o intercâmbio, tinha um pré-requisito, Alex: falar inglês. As vagas, existiam 4 vagas para o Peru, 4 vagas para o Chile, 4 vagas para a Alemanha. E aí, as pessoas, para fazer aplicação para vaga para a Alemanha, tinham que falar inglês. Então, eu só fui porque eu falava inglês, né? Foi o diferencial, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, ainda no Brasil, quando você diz fala inglês, falam, olha, você fala inglês, as pessoas ficam admiradas. Eu acho engraçado isso ainda, né? Parece até uma questão de status, mas não é, imagina, né? A gente tem países vizinhos, no caso da Argentina, eles falam mais inglês do que nós brasileiros falamos, né? Uma pena. Porém, a gente entende que abre portas, e hoje nós temos, assim, um dia a dia tão corrido, todos os dias, assim, a gente tem dificuldade, às vezes, de achar um tempo, de se organizar, né, Alex? Mas hoje a gente tem tanta coisa, cursos online, a gente tem canais no YouTube que a gente pode seguir, né, profissionais, professores, para aprender inglês, tudo à nossa mão. Quando eu aprendi a internet, quando eu comecei a aprender inglês, imagina, lá em 1999, né? Era tudo mato, a internet era mato. Isso aqui era tudo mato. Eu pegava a fita ali, eu pegava a caneta Bic e rodava a fita aqui, ó, para voltar e fazer o listening, né? Hoje você clica aqui no YouTube, hoje você liga a Netflix aqui no seu celular com seus fones e já consegue praticar inglês. Então hoje é muito mais fácil, a gente tem material, assim, né, sobrando. Bom, as minhas mídias sociais, então, eu estou no Instagram, eu uso muito o Instagram, então, todos os dias eu deixo ali dicas, eu faço postagens, né, conversas, dando dicas, assim, diárias para quem quer aprender inglês. Né? Meu Instagram é @teachersilvana, bem fácil, né? Já uso o Instagram há bastante tempo, e o primeiro contato que eu faço com os meus alunos é lá. Também trabalho com aulas particulares, né, e grupos, aulas individuais, bem focada na necessidade do aluno, na necessidade do profissional, né, para alavancar, para ajudá-lo a falar inglês. Isso aí, Silvana. Silvana, muito obrigado, acho que foi muito
essas suas experiências da língua inglesa, porque eu gostaria muito que os alunos entendessem isso, que parece distante a língua inglesa, parece uma coisa assim absurda. Ah, mas eu vou aprender inglês, eu não tenho dinheiro para investir. E hoje a gente tem profissionais como você que pode dar algumas dicas de plataformas, de aplicativos e de estruturas que dá para as pessoas aprenderem inglês, né? Sim. E então eu quero te agradecer imensamente pela tua experiência, Eu que agradeço. pelas experiências que você nos passou hoje. Eu espero que os alunos entrem em contato. Se você puder, daqui a pouquinho, não sei se você está no celular ou no notebook aí, colocar o teu contato, então, aí no chat, porque daí fica mais fácil depois para o pessoal que vai editar o vídeo colocar no nosso... aí, beleza, @teachersilvana, fechou. Isso. Aí depois o pessoal coloca e fica mais fácil o pessoal entrar em contato com você. Muito Certo. obrigado, Eu sucesso que para agradeço. você, e eu espero te ver aí em novas oportunidades, falando também aí sobre as questões de inglês e outros assuntos. Obrigado, Silvana, sucesso Eu que para ti. agradeço. Obrigada, Alex. Tchau, tchau.